Eu sempre gostei muito de ver coisas de terror, seja um filme, uma série, um vídeo no YouTube, enfim, tudo que envolve o terror em si. Só que, de uns tempos pra cá, meio que eu fui dando uma enjoada daquele terror tradicional. No caso, cheio de fantasmas, espíritos, possessões, pra mim foi ficando um pouco batido. Não que eu não goste, eu gosto bastante, só que eu fui procurando outras coisas pra assistir, que ainda assim envolviam terror. E essa minha busca por uma coisa nova me levou para um nicho que realmente dá muito medo. Antes de tudo, eu me chamo Davi e hoje eu vou falar com vocês sobre exploração urbana. E o que diferencia a exploração urbana de outras coisas relacionadas ao terror é que ali as coisas são reais mesmo. Não que fantasmas não existam e terrores sobrenaturais não existam. Eu acredito que algumas coisas existem sim. Só que na exploração urbana, tu pode encontrar um ser humano. E nesse caso, eu acredito que seja muito pior encontrar um ser humano do que encontrar um fantasma. E a exploração urbana, ou urbex abreviadamente, ela consiste em um grupo de pessoas irem explorar algum local abandonado. Seja uma escola, uma casa no meio do mato, um hospital, enfim, qualquer lugar abandonado que talvez tenha alguma história, ou só por ser abandonado mesmo. E, obviamente, tu pode ir sozinho, né, se tu não quiser ir em grupo, só que, sei lá, eu acho meio arriscado tu ir sozinho e explorar algum local abandonado. Ainda mais dependendo de qual região tu vai estar, né? Tu não sabe o que tu vai encontrar ali. E se tu estiver sozinho, tu não vai ter pra quem pedir ajuda. E por causa de todos esses fatores, eu nunca exploraria um local abandonado sozinho. Só que esse cara que eu vou mostrar aqui pra vocês não pensa como eu. Urbex Hill é o nome de um canal no YouTube de um cara chamado Christopher, que grava esse tipo de conteúdo. Ele tem muitos vídeos de exploração urbana, e muita coisa tensa já aconteceu com ele. Nesse primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ele vai explorar uma igreja abandonada, que foi construída em 1894. Então, tipo, o bagulho é antigo. No caso, ela não foi abandonada em 1894, mas ela está abandonada. E logo de cara, quando ele entra ali na igreja, um grupo de adolescentes ou pessoas mais novas, enfim, foge dali com medo dele. E isso é uma coisa que pode acontecer, né? De tu vai explorar um local e tu acabar achando outra pessoa que também tá explorando. Só que, sei lá, cara, eu acho que não é tão fácil de acontecer isso e ninguém quer pagar pra ver, né? Mas enfim, ele segue ali explorando a igreja e a gente consegue ver que ela tá vandalizada, quebrada, toda suja. Mas até aí tudo bem, né? A gente espera encontrar esse tipo de coisa em local abandonado. Muita sujeira, vidro, pichação, enfim. Só que aí ele encontra algo um pouquinho diferente. Somebody must live here, I guess. Pois é, tinha alguém vivendo ali. E eu acho que isso é uma das coisas mais preocupantes assim de tu achar em uma exploração urbana, porque isso mostra que tem alguém que vive ou frequenta aquele lugar. Então a partir desse momento, tu pode não estar mais sozinho. E isso é preocupante. What the fuck? Chad, somebody's here. Passado um tempo na igreja, a polícia aparece. Então ele sai dali e explica a situação para os policiais, que não xingam ele nem nada, mas isso faz ele ter que ir embora da igreja e procurar outro local para explorar. E aí, ele decide ir para uma fábrica abandonada em Cleveland. No caso, eu esqueci de comentar, mas Cleveland, o meu roteiro tá ali em cima. Cleveland é a cidade onde ele faz todas essas explorações, tá? Porque ele mora lá. E procurando essa fábrica, né, ele começa a passar por umas ruas desertas, mas que tem alguns carros estacionados. E nesse momento chega um carro que derrapa na frente dele e desce um homem. E esse homem aponta uma arma pra ele. Então o Christopher, né, o nosso explorador, ele apazigua a situação dizendo que ele não tava ali pra roubar nem nada e que ele tava gravando tudo. E felizmente esse homem que tava armado vai embora e nada de ruim acontece. E pelo amor de Deus, né? Que situação tensa. Imagina uma pessoa tá apontando uma arma pra ti. Eu, infelizmente, já passei por uma situação assim porque eu já fui assaltado. E eu posso dizer pra vocês, é tenso. E tipo, nesse caso ele nem tava explorando o local, ele só tava ali andando pelas ruas, mas enfim, né, isso aconteceu. Passado um tempo, ele encontra essa bendita fábrica. E ela tá toda detonada, né, tá toda vandalizada, tem um monte de sujeira, coisa jogada pra lá, coisa jogada pra cá. E ele não tem nenhum encontro nesse local, ele até escuta alguns barulhos, mas ele não encontra ninguém. Só que mesmo assim é muito aterrorizante, né? Tu tá nesse ambiente, eu acredito que seja um ambiente meio pesado por ser um local abandonado.
Só que é muito macabro tu ver um local dessa dimensão abandonado com todas as coisas dentro, como se todo mundo que tava ali tivesse que ter ido embora nas pressas. Esse vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês foi um dos mais tranquilos, por assim dizer. No caso, ele não foi nada tranquilo, né? Teve polícia, teve um homem armado, mas ele não encontrou ninguém estranho nesses locais abandonados. E quando isso acontece? E esse segundo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, o Christopher, ele vai explorar uma escola primária ali em Cleveland. Uma escola que ele já tinha explorado outras vezes e que fica numa região muito perigosa da cidade. Não é um lugar nada convidativo, tá ligado? E como eu falei pra vocês, ele já tinha explorado aquela escola outras vezes. E na última vez que ele foi, não foi nada agradável. Pois é, ele encontra uma parte da escola que estava com sinais de habitação, e quando ele mexe em uma cortina que estava tampando a visão de um certo cômodo ali da sala, um homem começa a gritar. E a gente pode ver que ele estava paradinho ali no cantinho daquela mini salinha. Então o Christopher sai correndo. E tipo, isso aqui é muito assustador, porque a gente não sabe a precedência daquela pessoa, o porquê que ela estava ali, o que levou ela a estar naquele local. A gente não conhece a mente daquela pessoa, cara, e solta só um berro e do nada dá um grito. Meu, o que tu tem que fazer é largar fincado mesmo. Então vocês conseguem entender que o Christopher, ele já tinha uma história com aquele local. E pra mim, e pra muita gente, só de passar por uma situação assim, já seria motivo pra nunca voltar pra lá. Só que pro Christopher, as coisas são diferentes. Como a gente pode imaginar, o ambiente tá todo detonado, tá todo destruído. E cara, repara bem nesse take aqui. Vai me dizer que tu não imagina aquele médico do Outlast lá no final daquele corredor, vindo atrás de ti com uma cadeira de rodas pra te prender e arrancar teus dedos fora. Eu imagino isso, tá? Eu imagino isso. A gente consegue notar também que a respiração dele tá muito pesada. O que é uma coisa totalmente plausível, né? Já que tu tá num local abandonado, onde tu já encontrou uma pessoa que berrou, e aí ele decide ir naquele cômodo onde ele encontrou o cara aquela vez. E quando ele abre a porta, a gente se depara com uma mesa cheia de drogas, cobertores e latas de bebida no chão, o que indica que pessoas frequentam aquele lugar, mas pra fazer coisa errada. E aí eu pergunto pra vocês, esse tipo de gente é amigável? Porque eu acho que não. O Christopher, ele continua sua exploração, só que muito mais em alerta do que antes. Porque além de encontrar o que ele encontrou, ele ainda escuta umas conversinhas vindo de longe. E caso tu ainda tenha dúvidas que tem alguém junto a ele naquele ambiente, olha essa próxima parte do vídeo que eu vou te mostrar. O Christopher desce para um tipo de abrigo nuclear e apoia a câmera dele em cima de uma mesa. E é nesse momento que a gente pode ver uma pessoa se movendo e saindo do campo de visão da lanterna. Só que como o Christopher não percebe, até porque ele tinha apoiado a câmera ali para poder desbloquear ali o caminho da escada, ele continua a exploração. Desbloquear o caminho da escada até parece engraçado, parece um videogame que eu falei agora, mas tinha muitos destroços ali na escada que ele tinha que descer, então ele apoiou a câmera ali para poder usar as duas mãos para limpar ali a escada para ele poder passar. Por isso que ele não viu aquele cara, e por isso que ele continua a exploração. Mas não demora muito e ele nota que tem alguém ali junto com ele. Porque alguns barulhos podem ser ouvidos. Barulhos de outra pessoa. E lembra que eu comentei com vocês sobre ter pessoas que não são tão amigáveis? Então. E essa pessoa não aponta só uma lanterna para ele. Ela aponta uma arma também e atira. O que faz ele sair o mais rápido daquele lugar. Como eu disse pra vocês, exploração urbana é uma coisa muito perigosa. Enquanto a gente tá em um ambiente hostil, com medo e descobrindo cada canto do lugar, podem ter pessoas que conhecem eles de ponta a ponta. E esse próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês tem tudo a ver com isso. Agora o Christopher vai explorar uma gigantesca fábrica abandonada.
A fábrica Westinghouse. E pelo que eu pesquisei, a Westinghouse é uma marca com mais de 130 anos de história e é uma pioneira no setor de energia elétrica. E a fábrica que o Christopher foi explorar é mais uma entre várias que entraram em ruínas. Mas enfim, o fato aqui o lugar é colossal. Reparem bem na entrada dela, é gigantesca. E logo de cara, ele entra no que eu diria ser um estacionamento. Porque parece muito com estacionamento. E também parece com aquela fase das backrooms. E claro que de cara ele acha uma coisa que é um pouco suspeita. Um colchão no meio desse pavilhão. O que indica que alguém já dormiu ali. Ou ainda dormia. Seguindo a exploração, ele passa por lugares colossais e lugares que são bem mais apertados e macabros. Só que o estopim desse vídeo acontece no interior da fábrica. Enquanto o Christopher tá andando por esses corredores, onde tudo ali é basicamente um beco sem saída, ele se depara com essa cena. This place is so wet. Sim, ele dá de cara com uma pessoa no canto desse corredor. O Christopher até tenta uma comunicação com esse homem. Ele oferece ali uma ajuda, só que o cara não responde. You need some help, bro? E sinceramente, parece nem tá ouvindo. Então o Christopher vai embora. E agora eu quero que vocês se coloquem na pele do Christopher nesse momento. Eu, com certeza, iria embora. Eu não iria ficar ali. Sei lá, cara, aquilo ali é muito perturbador. Me passou uma visão muito... Pai, aquela cena é muito perturbadora. Tu tá num local abandonado e tu vê uma pessoa agachada no meio da escuridão. A luz que a gente tem é da lanterna do Christopher, que tem da câmera dele. Mas sem ela, aquilo ali é um breu, tá ligado? Cara, aquilo ali é uma cena de um filme de terror. Eu não ia querer ficar naquele lugar. E é como eu disse, a gente não sabe o porquê da pessoa tá ali. Ela realmente pode estar precisando de ajuda. Mas em contrapartida, ela pode não estar precisando de ajuda e ser uma pessoa maldosa, tá ligado? Então eu prefiro não pagar pra ver. Eu só iria embora. Só que o Christopher, ele fica com um peso na consciência e decide voltar naquele corredor pra oferecer ajuda de novo pro cara e dar uns $20 pra ele, que era o que ele tinha ali na carteira. Só que óbvio, né, gurizada? No momento que o Christopher chega de novo no corredor, o cara já não tá mais ali. Ele até chega perto da onde o cara tava, dá uma olhada ali pelas escadas e tal, mas o mano havia sumido. E agora, o Christopher não sabia onde tava o cara. Mas tu pode ter certeza que o cara sabia onde tava o Christopher. E sabe por que eu acredito muito nisso que eu tô falando? Porque no momento em que o Christopher já tá se encaminhando pra sair da fábrica, quem que tá ali no cantinho só o observando. E as coisas não acabam por aí. Antes de realmente ir embora, o Christopher ele dá mais uma exploradinha em umas partes que ele não tinha ido. Até que ele chega no pavilhão com uma grande saída. E é ali que ele encontra o homem de novo. Oh, shit. Oh, look. Que mais parecia estar protegendo o próprio território. Claro, né? A gente não pode concluir que é a mesma pessoa, mas ao julgar pelos fatos eu acredito que seja. Esse é um dos vídeos mais famosos do canal dele e provavelmente se tu acompanha exploração urbana ou vê sobre o assunto já deve ter visto esse vídeo aqui, até porque muito canal já abordou ele, mas eu não pude deixar de trazer porque ele é muito macabro, sabe? Aquele cara ali na espreita só te observando. E o pior de tudo é que ele só foi ver aquilo depois na edição. Ele nem viu aquilo ao vivo. Ele também já passou por muitas outras situações. Tem um vídeo dele que é bem famoso, que ele entra num prédio abandonado e ele encontra muitas pessoas armadas que até correm atrás dele, como se fossem um grupo de criminosos que usa aquele local como ponto de encontro, sabe? Eu posso trazer esse vídeo aqui pro canal caso vocês queiram. Olha, família, eu com certeza não queria num local desses abandonado sozinho e ainda mais de noite. Mas e tu? Tu teria coragem? Enfim, gurizada, esse foi um vídeo aí sobre exploração urbana. É um assunto que eu acho muito interessante, que eu comecei a acompanhar de uns tempos pra cá. Faz pouco tempo, na verdade, que eu comecei a ver sobre, mas me deu vontade de fazer um vídeo porque, cara, tem muita coisa na internet de encontros em explorações urbanas que são muito macabras. Então provavelmente eu vá fazer outros vídeos sobre o assunto. E uma coisa que eu fico realmente em dúvida, eu não sei se é que tem muita questão de disponibilidade de tempo, né? Às vezes a pessoa só pode explorar de noite.
Mas caso tu seja mais expert no assunto e queira me explicar o porquê de ir de noite ao invés de dia, eu acho que é muito pelo ambiente, né? E pela sensação, né, de adrenalina e o que tu quer sentir naquele local. Mas enfim, cara, eu acho que eu não queria em plena noite pra explorar um local abandonado. Como vocês podem ver, eu troquei um pouco o cenário, né? Eu não tava gostando daquele meu reflexo porque o meu guarda-roupa aqui, ele é espelhado. E daí, tipo, ele é de vidro, né? E daí tava pegando tudo reflexo na webcam, as luzes ficavam estouradas, então eu achei uma maneira aqui de poder gravar a parte aqui do meu computador. Se vocês podem ver aqui, tem meu bonequinho do Edward, mãos de tesoura. Tem a minha laranja irritante, meu quadro aqui do The Last of Us, que não pega tudo, pega só uma parte, mas interessante, né? E aqui, como vocês podem ver, minha porta cheia de adesivo, porque quando eu era pequeno eu tasquei adesivo nessa porta e eu não me arrependo, tá? Isso aqui é um pedacinho da minha história aqui. Tem muita personalidade, eu acredito. Mas enfim, gurizada, é isso aí. Se tu gostou do cenário, me fala aí nos comentários. Caso tu tenha alguma ideia aí de vídeo, algum tema, alguma coisa que quer que eu traga pro canal, pode deixar nos comentários também. Eu arrumei o cronograma de vídeos pra quarta-feira e sábado, sempre às 6 horas da tarde, tá? Então nesses dias vai ter vídeo. Por enquanto vai ser 2 vídeos na semana, porque é o que eu consigo produzir. E é isso, família. Muito obrigado por ter visto até aqui. Eu me chamo Davi e até o próximo vídeo.